Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos ao programa Escola Bíblica. Todas as quartas-feiras nós temos um encontro marcado aqui na Novo Tempo para aprender mais a respeito da Palavra de Deus e você é muito bem-vindo. Convido você a tomar a sua Bíblia, vamos para o livro de Juízes, no capítulo 4, e aprendemos ali um pouquinho mais de uma linda história que nós começamos a ver semana passada. Está lembrado que semana passada nós estudamos um pouquinho a respeito de Débora, aquela mulher que era uma juíza e também profetisa? Pois bem, essa mulher chamou um homem para livrar Israel. Seu nome, Baraque. A palavra Baraque também significa relâmpago. E você vai entender o que aconteceu com este Baraque ao se dispor a fazer a obra do Senhor. Por isso, vamos juntos aprender mais da palavra de Deus. Você sabe que neste ano, 2018, nós aqui no Escola Bíblica estamos estudando biografias da Bíblia. E a cada quarta-feira, uma biografia inédita a respeito de um personagem que viveu no passado, nas páginas da Bíblia, e que tem para nós ensinamentos preciosos. Então você é muito bem-vindo. Mas eu queria começar o programa de hoje mandando abraços carinhosos. O primeiro deles vai para Renato Foster, lá de Blumenau, Santa Catarina, Lília Pereira de Muaná, lá no Pará, Priscila Antoniazzi de Laranjeiras do Sul, no Paraná, Deise Alves de Itajaí, Santa Catarina, Abel Almeida de Ribeiro do Pombal, na Bahia, Socorro Rocha de Manaus, lá no Amazonas, Maria Cavalcante da mesma cidade, Yasmin Souza de Exaporã, São Paulo e Ana Cleide aqui também de São Paulo. Um abraço para você que também está aí sintonizado com a Escola Bíblica nesse momento, que tem nos acompanhado a cada semana, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. E eu quero convidar você agora a tomar a sua Bíblia para mais uma viagem através do Antigo Testamento. Nós estamos estudando personagens, por enquanto, só do Antigo Testamento. Ao longo desse ano serão 52 biografias. Nós daqui a pouquinho entraremos no Novo Testamento e vamos olhar para o passado com uma pergunta: o que eu posso aprender com esses personagens que já passaram por aqui? Nós que estamos em nossa caminhada em direção aos céus, o que nós podemos aprender com esses grandes heróis e heroínas da palavra de Deus? O personagem que hoje vamos estudar, o nome dele, Baraque. Ele era um homem tímido, receoso, mas mesmo com essas fragilidades, Deus o usou poderosamente. Você sabe que nós temos um hábito aqui na Escola Bíblica, a gente nunca começa a estudar esse livro sem antes fazer uma oração. Eu queria convidar você a nós orarmos, pedindo a bênção de Deus para o estudo que agora nós teremos. Pai Santo, mais uma vez buscamos a Tua face e suplicamos a Tua bênção para abrirmos o Teu livro sagrado. Que o Teu bom e Santo Espírito, o mesmo que registrou essa história ou essas histórias no passado, possam agora nos fazer compreender as lições que as mesmas nos desejam ensinar. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Tomou sua Bíblia? Vamos então para Juízes no capítulo 4. Mas antes, eu queria ler parte de um discurso feito pelo profeta Samuel diante do povo de Israel. Samuel estava chegando ao fim do seu ministério e antes de morrer, ele fez uma retrospectiva da ação divina liderando o povo de Israel. E lá no livro de 1 Samuel, capítulo 12, verso 11, Samuel diz assim: o Senhor enviou a Jerubaal. Jerubaal era um outro nome de Gideão. Lembra de Gideão, que lutou com 300 soldados e venceu um grande exército? Então Samuel está relembrando a história. O Senhor enviou a Jerubaal, Gideão, e a Baraque, e a Jefté, e a Samuel, e vos livrou das mãos dos vossos inimigos em redor, e habitastes em segurança. Quando Samuel faz uma lista dos personagens que livraram Israel, entre eles aparece o nome de Baraque. E eu queria queria que você se concentrasse comigo nesse nome hoje, Baraque. Vamos olhar para aqui o mapa de onde as tribos se acamparam ou foram morar na terra de Canaã.
Você está lembrado que a terra de Canaã foi uma terra prometida por Deus e que o povo de Israel, ainda cativo no Egito, sairia de lá e tomaria posse da terra de Canaã. Começaram a jornada com Moisés. Por 40 anos, Deus conduziu o seu povo através desse servo fiel, Moisés. Moisés, porém, morre antes de transpor o Jordão e o próximo líder de Israel se chama Josué. Josué assume a liderança do povo, transpõe o Rio Jordão, já no milagre, as águas do Rio Jordão pararam e eles atravessaram o rio em terra seca. Interessante, né? Antes de Moisés começar a caminhada com o povo de Israel, Deus abriu o Mar Vermelho e o povo passou em terra seca. Antes de Deus começar a caminhada agora sob a liderança de Josué, o Rio Jordão para de fluir e o povo cruza o Rio Jordão também em terra seca. Que Deus extraordinário! Esse é o Deus que eu e você servimos. E esse Josué recebeu a ordem de chegar em Canaã e expulsar os povos que lá habitavam. Pois bem, quando o povo chegou em Canaã, a primeira cidade vencida foi Jericó, como você já sabe, lá em Josué capítulo 6 conta essa história, e depois então de eles expulsarem boa parte dos inimigos, eles começaram a se espalhar pela terra de Canaã. E aqui você tem um mapa de como seria a divisão da terra de Canaã aqui para as 12 tribos. Essa terra de Canaã, você vai ver aqui o Mar Morto. Então esta aqui é a região de Israel. Aqui está bem ao centro Jerusalém, Jericó, e você tem aqui o Rio Jordão, lá em cima o Mar da Galileia, ou seja, essa aqui é as terras bíblicas, e aqui as tribos se acamparam. Agora, a orientação de Deus foi clara: não façam aliança com os povos que habitam na terra, os heveus, os jebuseus, os cananeus, os filisteus, vocês expulsem esses povos da terra. E nós vimos semana passada, quando estudamos a respeito de Débora, que ao invés de expulsarem esses povos, o povo de Israel ali começou a fazer alianças. Olha o que diz a palavra de Deus como uma advertência. Juízes 1:28. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. Ou seja, quando deveriam ter expulsado completamente esse povo ímpio? Não. Eles ali mantêm alguns dos cananeus por ali como escravos. Só que esse povo, que por um tempo foi subjugado, logo cresceu novamente e agora começou a influenciar principalmente a vida espiritual da nação de Israel. E o resultado natural foi a desgraça. É interessante, né? Essa orientação dada ao povo de Israel no Antigo Testamento, ela é repetida no Novo Testamento numa outra linguagem. O apóstolo Paulo diz assim: não vos ponhais em jugo desigual. Entendeu? Não vos ponhais em jugo desigual. Quando um filho de Deus procura associação com alguém que não serve ao Senhor, os resultados podem ser catastróficos. Você tem que cuidar nisso, não apenas no aspecto dos seus negócios, da constituição da sua família, você tem que cuidar muito com isso. Eu estou falando agora para um garoto solteiro, para uma garota solteira, você está em busca de um esposo, de uma esposa, você serve ao Senhor, busque alguém que também sirva ao Senhor, porque senão isso pode ser jugo desigual e a palavra não recomenda isso. E quando o povo de Deus se associou a esses povos pagãos, ao invés do povo de Deus evangelizar os pagãos paganizaram o povo de Israel. E você sabe que o povo de Israel começou até a sacrificar seus filhos e filhas a demônios. É isso que diz a palavra de Deus. Então veja quão perigosa é a aliança com povos que não temem ao Senhor. Pois bem, entramos então no período dos juízes, após o estabelecimento das tribos em Canaã. Esse período dos juízes durou pelo menos 350 anos e por ali passaram 15 juízes. Por ocasião do quarto juiz, que foi uma mulher, era uma juíza chamada Débora, havia um povo que estava oprimindo o povo de Israel. E Deus então vai usar esta mulher, como vimos semana passada, e um outro homem chamado Baraque, que é o nosso personagem de hoje. Eu queria chamar a sua atenção então para esses dois personagens. Débora era uma profetisa e Baraque era um homem da tribo de Naftali, a quem Deus usaria
para libertar o seu povo dos cananeus. Vamos então para a leitura bíblica, Juízes capítulo 4. Aqui fala a respeito de Débora. Verso 6, mandou ela, Débora, chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e disse-lhe, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo, vai e leva a gente ao monte Tabor, ou Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro Quizon a Sísera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Interessante, Deus apareceu para esta mulher, Débora, que era uma profetisa, e disse assim, chama Baraque e dê para ele as orientações. As orientações foram claras, você vai reunir 10.000 homens da tribo de Naftali, que é a sua tribo, e da tribo de Zebulon. Dessas duas tribos, reúna 10.000 homens, vá para o Monte Tabor, eu vou levar Sísera e os seus 900 carros até a planície perto do Monte Tabor. E lá vai acontecer a batalha. Vamos continuar então a leitura do texto bíblico. Então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Você entende porque eu coloquei como título da palestra de hoje, Baraque, um homem receoso e tímido? Aqui está o verso de onde a gente subentende esses sentimentos, essas características de Baraque. Ele disse para a profetisa, Deus quer que eu livre Israel, eu irei, mas você tem que ir comigo. Você vai? Ele estava receoso de que a vitória não fosse certa. Mas qual foi a resposta que ele teve de Débora? Versículo 9, ela respondeu, certamente irei contigo. Porém, não será tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Eu fico pensando que quando Débora disse essas palavras para Baraque, olha, você vai vencer essa batalha, mas a glória não vai ser para você, porque quem vai matar o grande comandante Sísera não vai ser você, vai ser uma mulher. E quem sabe o Baraque tenha pensado, será que ela mesma fará isso? Será que a mulher de quem ela se refere é ela própria? Você vai descobrir que não. Vai aparecer na história uma outra mulher, não Débora, que vai levar a cabo a morte do grande general Sísera. Pois bem, em obediência à orientação da profetisa, Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e com eles subiram 10.000 homens. E Débora também subiu com ele. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés. Aqui essa palavra Obabe, em algumas traduções aparece Jetro, então é a mesma pessoa. Ele era o sogro de Moisés e havia armado suas tendas até o carvalho de Zananim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arosete Ragoim, para o ribeiro Quizon. Então disse Débora a Baraque, dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura, o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e a todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e o exército até Arosete e Ragoim. E todo o exército de Sísera caiu ao fio de espada, sem escapar nem sequer um. Olha que extraordinário. Quando Deus se dispõe a ir à batalha com o seu povo, nós podemos estar confiantes que a vitória será certa. Deus prometeu, não importa se o exército é maior, não importa se eles têm 900 carros de ferro, não importa. A vitória será nossa. Esse é o Deus de Israel. Esse é o Senhor Jeová que eu e você servimos, o grande Deus das batalhas e das vitórias. Assim como
Baraque naquele tempo, assim como Débora, nós não podemos temer os inimigos, porque o Senhor Todo-Poderoso é que está do nosso lado. Eu e você hoje enfrentamos batalhas espirituais, mas você nunca deve duvidar da presença do Senhor na sua vida. Lembre-se sempre de que maiores são aqueles que estão do nosso lado. Os anjos dos céus, eles guerreiam por nós. A vitória está garantida em nome do Senhor Jesus. E todo aquele que batalha as batalhas do Senhor, todo aquele que vive uma vida de obediência e de fidelidade ao Senhor, certamente será vitorioso. Que lição preciosa para nós. E interessante como a vitória de Deus sempre é completa. É dito aí no texto bíblico que não escapou nenhum. Bom, mas o texto também diz que o rei, o melhor, o grande general do exército, Cícera, havia escapado. A história não terminou aí. Todos os soldados foram mortos, mas ainda faltava o grande general. Esse Cícera, ele disfarçado, quem sabe, de um dos soldados, quem sabe ali, ele tentou desfazer de suas vestes, que talvez poderiam identificá-lo como grande general, e ele tenta fugir. E o que diz então a palavra de Deus? Na conversa que Baraque havia tido com Débora, Débora havia dito para ele: certamente eu irei contigo, porém não será a tua honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E eu já disse para você que quem sabe Baraque pensou que essa mulher era ela mesma, mas não. Olha o que diz o texto sagrado. Porém Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, queneu. Saindo Jael ao encontro de Cícera, disse-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse mais: põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se alguém vier te perguntar: há aqui alguém? Responde: não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fronte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Cícera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem, e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Cícera jazia morto e a estaca na fronte. Que história tremenda! No século XVIII, alguém tentou pintar esta cena. E aqui está uma imagem do momento em que Jael, quem sabe ajudado ali por algum parente, vai então executar a morte desse grande general do exército cananeu, inimigo do povo de Deus. E esta mulher Jael, corajosa, também se posicionou ao lado do Senhor. E vai lá em busca de Baraque e diz assim: você não está buscando um homem? Você não está buscando o general? Pois eu vou mostrar ele para você. E quando Jael entra na tenda, lá debaixo da coberta onde ele havia se escondido, está agora Cícera morto, com a estaca plantada, fincada em sua cabeça. Assim, Deus livrou Israel dos seus inimigos, usando Débora, Baraque, Jael, esses personagens que a Bíblia registra e marcados por sua fidelidade, por sua confiança no Senhor. Amigo, ao olharmos para essa história de mais uma vitória, nós pensamos como Deus abençoou estas pessoas. E quando vamos lá para o livro de Hebreus, para o capítulo 11, que é o capítulo dos heróis da fé, o autor de Hebreus diz assim: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão,
de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Certamente me faltará o tempo necessário para referir a respeito de Baraque. E aqui, na lista dos heróis da fé do capítulo 11, vai aparecer o nome de Baraque, esse servo de Deus, que, obedecendo às orientações da profetisa Débora, saiu à batalha contra os exércitos inimigos. São muitas as lições que nós podemos apreender desse texto. Uma delas é que Baraque confiou na voz profética. Você sabe que Deus fez um compromisso comigo e com você. E lá em Amós, ele diz qual é esse compromisso. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus não atua, Deus não faz nada na história sem primeiro avisar através dos profetas. É assim que ele procedeu com o seu povo em todos os tempos. Ele disse, para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, eu vou levar você para uma terra que mana leite e mel. E Abraão obedeceu à voz profética e, de fato, o povo de Israel foi tomar posse dessa terra que mana leite e mel. Ele disse para Moisés: eu vou usar você para conduzir meu povo, eu vou tirá-los do Egito, dessa escravidão que já dura 4 séculos. E a voz profética aconteceu. Ele disse por boca de Jeremias ao povo de Israel, também por boca de Isaías: vem aí o rei da Babilônia, ele vos escravizará por 70 anos. Vocês devem se submeter a esse governo, vocês devem ir para a Babilônia. Eu vou usar o rei da Babilônia para preservar vocês e depois de 70 anos vou libertar vocês. E todas as vezes que o povo confiou nos profetas, eles foram bem-sucedidos. Aqui está uma lição extraída da vida de Baraque. Ele confiou na palavra da profetisa. Mais um detalhe: ele desafiou Deus a estar com ele, quando ele disse para Débora: eu vou à guerra se você for comigo. Você pode dizer para o Senhor essas palavras: eu quero batalhar, Senhor, as tuas batalhas, mas eu quero ter a certeza da tua presença em minha vida. E você vai ter essa certeza, sabe por quê? Porque nada mais alegra o coração de Deus do que estar ao lado dos seus filhos para as batalhas espirituais. E uma última lição que nós podemos extrair deste Baraque é que quando ele foi à batalha, a profetisa já havia dito: a glória não será tua, porque a despeito de vencer todos os soldados com os 900 carros, não vai ser você quem vai matar Sísera. Uma outra pessoa, uma mulher fará isso. E a mulher era Jael. Interessante que, a despeito de ele não ter levado a fama da batalha, quem sabe não ter matado o grande inimigo que era esse general Sísera, Baraque está listado aí entre os heróis da fé como aquele que fez a vontade do Senhor, que nele confiou. Pode ser que em algum momento as obras que você realize, os grandes feitos que você faz, não tenham reconhecimento devido. Não importa, não se preocupa com isso. As batalhas são as batalhas do Senhor. A glória tem que ser para o nome dEle. E se você pode fazer alguma coisa para Deus, faça na certeza de que a glória é para Ele. Nós somos aí meros instrumentos nas mãos do Senhor. Quantas lições preciosas das páginas de Juízes, capítulo 4 e capítulo 5. E Baraque, esse homem tímido, receoso, lá da tribo de Naftali, conduziu o povo de Deus numa grande vitória. E agora, o capítulo 11, na lista dos heróis da fé, o nome dele figura entre outros nomes como Gideão e como Samuel. Baraque, esse é o nome. Amigo, eu e você podemos copiar o exemplo de Baraque. Podemos ouvir a voz profética, podemos confiar no Senhor e a nossa vitória será certa. Você e eu não estamos num campo de batalha como estava o povo de Israel, mas todos os dias a nossa vida torna-se um campo de batalha. Sabe por quê? Porque nós somos atormentados de todos os lados pelas tentações de Satanás. E eu e você precisamos continuamente confiar no Senhor. E o mesmo desejo que teve a Baraque tem que estar no meu e no seu coração. Nós queremos a presença do Senhor conosco. Ao pedir que a profetisa Débora fosse com ele
ele queria ter a certeza de que Deus estaria na batalha. Você pode pedir e o Senhor vai estar com você nas suas batalhas. Eu não sei quão grande tem sido as suas batalhas. Eu não sei se hoje você luta contra as drogas. Eu não sei se a grande luta da tua vida hoje é evitar um divórcio. Eu não sei se o teu grande problema tem sido o relacionamento com os filhos. Eu não sei se a tua empresa está vivendo um momento de crise. Eu não sei qual é a tua batalha, mas eu sei de uma coisa. O Deus da Bíblia, o Deus de Israel, o Deus de Baraque, Ele pode ajudar você a vencer todas as batalhas. O que eu preciso fazer? Confiar nele, como fez Baraque. E eu queria orar agora, para que essa confiança desses personagens da Bíblia nos inspirasse, que a nossa fé aumentasse e que nós também confiássemos no Senhor. Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado por essas lindas histórias da Tua Palavra. Elas nos falam a respeito de entrega, de confiança, de luta. Mas como é bom saber que a despeito das dificuldades, dos problemas e das ameaças, a vitória sempre é do Senhor. Nós queremos estar do Teu lado. Nós queremos confiar na voz profética. Nós queremos seguir as Tuas orientações para que o nosso nome esteja listado entre os heróis da fé. Nos abençoa, Pai, nesse dia. E aos amigos e amigas que estão me assistindo agora, que estão enfrentando suas lutas, que o Senhor possa ajudá-los, abraçá-los e dar a eles a vitória que eles tanto precisam. Em nome de Cristo, nós te oramos. Amém, Senhor.